da cultura italiana sem citar o vinho é quase um sacrilégio. A bebida se confunde com a própria história dos italianos, que há séculos cultivam videiras e aperfeiçoam a arte da vinificação, um elo ancestral que também foi trazido pelos imigrantes. No episódio de hoje da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos falar dessa tradição tão preciosa para italianos e descendentes. O italiano é vinho, né? Não é nem combina, ele é vinho, ele gosta, ele produz. A importância do vinho, da produção, né, da uva, a viticultura para o povo italiano é intrínseca. Não existe uma boa refeição sem um copo de vinho. A saudade da terra natal encontrou consolo e esperança no aroma do vinho produzido pelos primeiros imigrantes. E a nova geração que produz outros sabores, mas mantém a herança italiana em cada garrafa. Eu me chamo, Márcia Rorato, e a minha origem é toda italiana, é toda da mesma região da Itália, por parte de pai e de mãe. O meu sobrenome Rorato é do pai, mas os bisavós, os meus bisavós paternos e maternos vieram do Vêneto. Marco Antônio Gulin, minha origem é Curitiba, mas a família Gulin veio da região do Vêneto, na Itália, de Trento e Treviso, que são duas comunas muito próximas de Veneza. Meu nome é Justina Pederiva Farzo, meu nono veio da Itália, a nona também. São imigrantes daquela época de 1880. O meu nono contava quando ele veio de lá, tinha as igrejas, tinha as festas, Daí falaram para eles que não queriam ir para o Brasil, aí eles toparam de vir para o Brasil. Eu sou Luiz Molossi, a minha família é de origem, a mãe é Lovison, de Mason Vicentino, Vicenza, e a família do pai Molossi é de Casal Maggiore, Cremona, na Lombardia. Meu nome é Pedro Corrêa de Oliveira e tenho sangue italiano, porque meu bisavô Pedro Demeterco era casado com uma italiana, Giuseppina Bonvini. Sempre tivemos vinho na nossa vida. Meu nono sempre teve parreiras e fazia vinho, para consumo, sempre, A família do Ambrósio também. Me criei no meio lá da vinícola do meu nono, da cantina do meu irmão, do meu nono, meu pai e meu irmão. Eu nasci e cresci até os 15 anos embaixo dos parreirais. A minha família não era exatamente produtora de vinho para vender, mas era muito apreciado o vinho feito lá em casa pelo meu pai, pelos meus irmãos. Eles apenas habitam o local, eles já vão logo plantando ali para produzir essa uva e o vinho. O povo italiano sempre teve a origem da vinicultura, E quando vieram para cá, eles... Quando saiu daquela agricultura rudimentar, que era do vinho e carroça, e foram para a fábrica de vinho, eles se empenhavam ali, todos os 6 irmãos, de corpo e alma em cima daquilo lá. E na época da produção de vinho, aí estava até os filhos que estavam uma faixa etária mais avançada, já estavam na luta também. Eles trouxeram muda de uva de lá, que daí foi onde nós temos um parreiral lá que até hoje, que produz ainda a uva Terci. É uma quase Bordeaux, assim. Não existe mais essa uva por aí, só nós temos um parreiral. No meu livro digo que eles chegaram e a primeira coisa assim que ficaram de olho é como que eu vou fazer para introduzir um parreiral aqui, porque o italiano é vinho, Não é nem combina, ele é vinho, ele gosta, ele produz. A família do Ambrósio também sempre trabalhou com videiras e o nono do Ambrósio, inclusive, foi um dos fundadores de uma cooperativa vinícola lá na região deles. Abriu uma sociedade de 18 famílias
que via que precisava as famílias ter apoio e construiu uma cooperativa vinícola Tamandaré, que hoje não foi para frente em virtude de maus cuidados. O único foi meu pai que continuou com o resto foram para outros ramos assim, ramo do cal, essas coisas assim, indústria. E meu pai ficou na uva, no meio disso tudo. E a gente continua até hoje. Meu filho continua agora também. É uma coisa típica, sabe? O vinho de mesa, o vinho de colono, o vinho colonial, é uma coisa muito bonita. Por quê? Porque faz isso passar de pai para filho, atingindo as novas gerações. Até hoje eu tenho o irmão Mário que continua a tradição da família, tem o seu parreiral, tem o seu vinho, né? Só que sempre o vinho, que a gente chama de vinho colonial, feito basicamente com a uva Isabel, a Bergerac, ou francesa, né? Quando começamos com a fábrica de vinho, e na época da colheita de uva, nós íamos com um caminhãozinho na região metropolitana de Curitiba buscar a uva para trazer na fábrica. E vinha pisando em cima dentro dos tinaços, pisando na uva ali. Né? Chegava pé roxo em casa. A gente vendia uva, né? Aí levava com a carroça para Curitiba, né? Daí começou a fazer um pouquinho de vinho. Meu irmão fazia vinho e o irmão do meu pai vendia em Ponta Grossa. Aí começaram a vender aqui o vinho e foi indo assim. Aí meu pai casou, aí fez uma cantininha para ele. Continuava vendendo a uva e fazendo vinho. Se o Nono do Ambrósio lá na década de 40 criou junto com outras pessoas, é lógico, não foi sozinho, criou junto com outras pessoas uma cooperativa vinícola, poxa, se lá na década de 40 ele conseguiu fazer, por que hoje eu não consigo? Né? Então é muito assim de persistência, né? Eu acho que vontade, garra, foco, né? Porque a vinícola existe por um sonho do Ambrósio. Tudo cheio de erosão, tudo feio. Eu peguei uma máquina, preparei o solo, enchi de pareira, a pareira não ia para frente porque eu plantei Cabernet, Merlot, Tanay, tudo não deu certo. Daí comecei com as comuns. Mas aí o senhor não desistiu? Tá? Não desisti, cara, cortei fora várias vezes e plantei várias vezes. E tá aqui o resultado. Eu lembro também com o papai, nós pegava o caminhãozinho e íamos a Ponta Grossa para vender o vinho. Então saía cedo aqui no escuro, chegava em Ponta Grossa por volta das 7h30, 8 horas da manhã, fazia o dia inteiro nos bares e no comércio lá, fazia a venda, já carregava as garrafas vazias nos engradados e voltava a Curitiba no mesmo dia. Era uma aventura legal. Quem saiba podar mesmo é só a família. Então a gente se vê louco para terminar a poda, é 30 dias que você tem que podar e amarrar. Depois o resto você vai fazendo, né? Mas podar e amarrar é 30 dias. A mão do homem e o olho do dono, né? Senão você não vai para frente. Se a gente pega hoje as grandes vinícolas brasileiras, elas têm muita parte do seu sangue italiano. Então isso do começo do vinho com vinho de mesa, ele evolui para o vinho fino. Ele acaba sendo a porta de entrada para o consumidor e cada vez subindo nessa escada da enologia. Mas eu sei que tem vinícolas importantes aqui em Colombo, Franco-Italiano, tem a Legado em Campo Largo, tem a Araucária ali em São José dos Pinhais, a família Fardo, né, ali na Quatro Barras, San Lorenzi, mas a Vinhos Campo Largo. Então você vê italianos. Quando me apresentaram o vinho suave, era vinho doce, né? Então o Ambrósio começou a dizer, um dia eu vou ter uma vinícola para fazer o meu vinho, para saborear o meu vinho. Eu nunca acreditei, eu nunca dei bola, eu nunca, né? Porque eu pensava, imagina, como é que vai ter uma vinícola, né? Assim, começo de vida da gente, né? Sem dinheiro, sem herança, sem impostos, como é que vai ter uma vinícola? Olha, sinceramente, muitas vezes eu penso que eu acho que se fosse hoje eu não fazia nunca mais. Porque nem sei como fizemos. Não sei. Demorei 6 anos, acho que uns 7 anos, 6 a 7 anos. Nunca parei.
E um pedreiro com a ajuda de 2, volta e meia, 1, 2 ajudantes, 2 pedreiros, 3 ajudantes, só. Todo o processo que nós participávamos, desde a lavagem das garrafas, tirada do rótulo, ou mesmo até engarrafar, botar o rótulo lá nas garrafas, era bacana, era muito bacana, era primitivo, né? Perto do que é hoje as vinícolas, mas era um processo muito, muito gostoso de participar. E no começo do ano de 2009, eu falei para ele, a vinícola está pronta, vamos fazer vinho. Aí ele me falou, eu não sei fazer vinho. Aí eu falei, arruma quem saiba. Aí ele me disse, e se não dá certo? Falei, se não dá certo, você já sabe o ano que vem que não deu, mas agora que tem uva madura, né, começo de ano. Aí ele começou a procurar enólogos. Aí eu para mim, ia fazer vinho, guardava o líquido naquelas pipas de madeira, amassar na mão, amassar no pé, como quando eu era criança. Sei lá, não precisava de enólogo para fazer o vinho que eu estava pensando, né? Mas ele foi procurar enólogos, tá bom. Afinal, era coisa dele, né? Aí, quando veio a uva, vieram 14 toneladas de uva. E eu fiquei assustada. Por que a primeira coisa que eu fui atrás foi no enólogo? Eu disse que não sabia fazer vinho, mas meu pai fazia, o meu irmão mais velho fazia, meu nono fazia, mas eu não quis botar a cara. Tinha que ter uma pessoa que me orientasse. Na Itália existe uma escola de enologia mais antiga da Itália, que se encontra no Vêneto, nessa região, na cidade de Conegliano, que veio ao Brasil orientar os produtores aqui, parece que nos anos de 1910, no começo do século passado. E até hoje há, né, um intercâmbio, digamos assim, uma colaboração. A produção de vinho no Paraná, ela cresceu muito e melhorou muito, né? Recentemente eu provei um vinho vindo de Toledo, vinho muito bem feito. O que ocorre é que existe a nossa região tem uma facilidade de fazer brancos espumantes e tem uma dificuldade maior da elaboração dos tintos. Embora existam excelentes tintos, empreendimentos maravilhosos. O Paraná tem tudo para crescer, porque se o Rio Grande do Sul, com Porto Alegre, que é uma cidade do tamanho menor que Curitiba, tem mais de 300 vinícolas, aqui temos quantas? 7, 8, 10 no máximo. Quem sabe com investimento, com tecnologia, com preparo do solo, se consiga também. A imigração italiana no Brasil é um dos momentos históricos no país e mexeu com nossos costumes e nossa economia, especialmente nas regiões Sudeste e Sul, como no Paraná, onde eles também vieram em grande número. Por aqui, os italianos apostaram inicialmente em pequenas empresas familiares, grande parte ligada à produção de alimentos e à agricultura. Um dos produtos que estão intimamente ligados à imigração italiana é o vinho. Os italianos trouxeram na bagagem mudas e sementes de uva e transformaram nossas paisagens com seus parreirais. Nossa, eu vi aquilo lá, mas era tão bonito, tão bonito. Eu saía de casa, fazia 2 quilômetros para ir lá ver as pareiras bonitas que estavam vindo. Eu tinha 13, 14 anos. O papai sempre foi muito brincalhão nesse sentido com a gente. Às 4 horas da manhã saía daqui, não tinha asfalto na época, né? E aí ele via que estava meio dormindo e dava uma batida, acordava sempre no sobressalto ali. Mas era gratificante para saber ver o trabalho deles também. Voltava com um calo nas costas, né, de carregar os engradados. Mas era gratificante de ver. Desde pequeno. Meu nono ensinava a gente a tomar vinho desde pequeno. Que nele aprendeu na Europa. Estou produzindo há 5, 6 anos, estou produzindo por conta, com parcerias aqui no Rio Grande do Sul. Agora estou a cada ano aumentando a produção para... Faz algum tempo que eu não compro vinho, uns 4, 5 anos eu tomo o meu próprio vinho. Quando nós fizemos o primeiro vinho, durante o ano, né, o enólogo vinha para acompanhar, para ver e tal, né? E aí eu lembro que um dia ele falou assim, tem que pôr madeira no vinho. Aí eu falei, mas eu não quero vinho com madeira, eu não tenho dinheiro para comprar barrica.
Aí ele falou, não, mas é só colocar a lasca de carvalho dentro do vinho. O mercado só aceita vinho com madeira. E eu falei, mas eu não tô fazendo vinho para vender, eu tô fazendo vinho para eu beber. Então assim, eu achava que era vinho pra gente só, né? Eu só fui compreender quando ele estava comprando mais uva para fazer mais vinhos, né? Tu vê só, né? As pessoas são gananciosas. Eu não quis ser ganancioso. Vamos fazer vinho e vamos deixar ali nas garrafas. Nós não deixamos nos tanques, porque nós não tinha tanque. Tinha só as pipas de madeira. Então nós fazíamos o vinho, um enólogo liberava, envasava e botava nos aramados, deitado. E deixamos aí 4 anos. E quando começamos a vender, que vinho! Até hoje tenho dó de vender um vinho. Aqui nós temos 2 exemplares dos vinhos que nós produzíamos, né? Que é o vinho Triunfo, que é um tinto seco, e o Independência, que ele é mais um vinho adocicado. Uma garrafa de 1958 e a de 60, a Triunfo. Esses são eram os vinhos que nós produzíamos. O pai e a mãe educam o filho a beber, nunca proíbe. Porque quando é educado, não passa do ponto. E quando proíbe, quando pega uma idade, não sabe o que fazer daí. Às vezes passa do ponto e quem ensina é os amigos, a gente fala, de fora, né? Daí é errado daí as coisas. Você vê, eu nunca vi meu nono bêbado, nunca vi meu pai, eu nunca vi meus filhos bêbados, porque foram educados a chegar no ponto e parar. A diferença de consumo do Brasil e da Itália, uma coisa é muito clara, né? No Brasil, o vinho ele ficou restrito à speciale per la domenica, né? Era uma coisa voltada para o final de semana ou para datas especiais. Vamos tomar um vinho, uma coisa especial. Tá boa? Nossa, tá muito doce. E daí tu tira ela boa, sabe? Dá vontade de comer aqui já no cacho, né? Mas pode pegar, vai comendo. Que delícia! Isso lembra a sua infância, seu Ambrósio? Nossa, muito legal. Muito legal. O senhor fazia isso com seu pai? Nossa, meu pai não gostava que a gente beliscasse. Porque dizia que estragava o cacho. Como eu tô fazendo? É, mas nós temos que ensinar a beliscar, porque senão o pessoal joga no chão se ela tá mais azeda. Ah, entendi. Até uma forma também de não estragar e de não desperdiçar, né? De não desperdiçar. Existem vinhos que fazem bem para a saúde e vinhos que fazem bem para a alma. Eu acho que realmente vinho seco eu não consigo tomar um vinho que não seja seco, exceto um vinho de sobremesa. Você tomar um vinho do Porto, um vinho Marsala após a refeição é uma coisa muito prazerosa e faz bem para a alma. Toda noite meu pai pegava um garrafão de vinho, levava na janta. A gente jantava, o que sobrava do vinho, minha mãe botava numa panela, esquentava, sentava em volta assim no chão da parede, contando anedotas antigamente e tomando o resto do vinho, depois ia dormir. Eu tenho um neto já de 20 anos e outro de 5 para 6 anos. E eu procuro com eles, às vezes pego volta no carro e vou dar uma volta na rua, dou uma volta no bairro, mostrando onde eram as raízes, contando um pouco da história para eles também, onde era a antiga fábrica de vinho. E é bacana isso, é gostoso você ver a atenção com que eles recebem essas informações e depois as perguntas que vêm, né? A gente tem que se sentir útil. Quem para de trabalhar não tem ocupação na cabeça, aí começa a pensar bobagem, aí vem doença e vai. O senhor aprendeu isso com quem? Com meu nono. Ele ensinou nós a tomar um copinho de vinho em jejum. É um grande remédio. De manhã? De manhã. Só que a gente é da roça, é diferente de quem trabalha na cidade, né? Então a gente da roça pode tomar. E depois gasta tudo. Ixi, sai tudo do suor. Quando o senhor está aqui colhendo uva, o senhor lembra do seu nono? Nunca esqueço, sempre me lembro todo santo dia. Uhum. Aonde que ele andava, como que ele agia. O meu pai também, quando ele fazia as mudanças das pareiras, que ele queria ter uma pareira aqui e não tinha. Então você brotava lá um
broto, ele deixava subir para depois enterrar na terra, subir aqui. Teve um dia que ele estava mexendo nas pareiras aí, né? E eu de braço cruzado olhando. E ele falou assim, sabe que eu gosto da pareira? Pensei comigo, eu sei, né? Porque você sempre tá mexendo com pareira. Aí ele falou, eu gosto da pareira porque ela dá uma lição de vida na gente. Ela perde as folhas, ela sofre a poda, ela se refaz e dá um fruto bonito e gostoso. Então, assim, eu acho que essa tenacidade, né, de italiano é muito particular, é muito própria do italiano mesmo, de não desistir e compreender. Pelo menos eu acho que é o Ambrósio, sabe? Compreende com a natureza que tem o seu tempo, que tem que esperar, que não adianta ter pressa. Assim como o vinho, a arquitetura também ajudou a contar a história dos imigrantes por aqui. No próximo episódio da série documental A Mesa, da Itália para o Paraná, vamos descobrir como a influência dos italianos ajudou a transformar a paisagem no nosso estado.